Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Vinícius Souza e esta é a minha opinião. Nesse canal eu compartilho curiosidades e fatos, coisas do cotidiano, obviamente, com a minha análise, e esta é a minha opinião sobre esses fatos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo bem específico para uma comunidade, que é a comunidade evangélica, sobre algo que eu chamo de a morte das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus foram por muito tempo muito influentes, elas cresceram bastante. Se eu não me engano, elas nasceram ali. A Assembleia de Deus, né? Ela nasceu de uma, nasceu ali, se eu não me engano, em 1911, ali no Pará. Se espalhou muito rápido pela forma, até pela visão escatológica deles, né? Eles tinham essa, como é que eu posso dizer, essa visão escatológica da vinda iminente de Cristo. Então tem que pregar logo, que Jesus tem que pregar rápido, né? Salvar o máximo de almas possíveis, que Cristo estava vindo, já estava vindo, então tem que salvar o máximo de pessoas possíveis. Então eles cresceram muito rápido, né? Tiveram aí uma forte influência em todos os lugares que eles foram. Mas o que eu tenho notado é que a Assembleia de Deus, nos moldes tradicionais, ela tem perdido um pouco de relevância, né? Isso é a minha percepção, a minha opinião, baseada em conversas que eu tenho tido, né? Tive com irmãos em Cristo e igrejas que eu tenho visitado. Pode ser que essa não seja a sua percepção, você tem todo o direito de discordar, até me xingar, né? Querendo, você tem essa liberdade. Mas eu quero aqui elencar e trazer essa reflexão sobre o porquê que eu acho que a Assembleia de Deus está perdendo relevância hoje no cenário atual, né? No cenário, digamos, religioso, e até acho que na cultura, digamos assim, perdeu um pouco dessa relevância que ela tinha tido antes. Quando eu falo cultura, né? Aquela imagem quando a gente fala assim, o crente, você já imaginava antigamente, né, a pessoa de terno, que tinha certos usos e costumes, e hoje você vê aí, quando a pessoa fala que é cristão, digamos assim, você não vê, digamos assim, na vestimenta que aquela pessoa é cristã, né? Peguei uma colinha aqui, né, do que eu quero falar para não me perder, e a minha percepção ela partiu do seguinte, né? Eu me batizei na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Mas aí depois eu saí da Assembleia de Deus, cheguei a servir um tempinho ali como cooperador, mas vi que aquilo não era para mim. Assim, tinham muitas regras que é da igreja, né? Por exemplo, eu uso barba, não podia usar barba, sempre tinha que estar de terno e tinha que culto de terça, de quarta na subsede, de quinta de ensino, enfim, era uma carga que eu cheguei o pastor falou assim, isso aqui não é para mim. Tá, e depois acabei indo para a Igreja Batista IBM, lá em Barueri, uma igreja que eu gostei muito, né? Depois eu fui para o Nordeste, e lá no Nordeste eu acabei voltando a congregar ali na Assembleia de Deus, da minha cidade. Eu confesso que hoje eu não sou muito fã da liturgia, né? Da forma como o culto é conduzido, né? Essa questão participativa, vários grupos, eu acho que leva-se muito tempo, estende-se muito o culto. Eu já vi cultos que demorava tanto entre comentário e troca de grupo, e isso que a palavra ficava ali 10 minutos o pregador pregar. 10 minutos não é o suficiente, né? Então, já ali na minha cidade, eu já notava, tipo, uma igreja grande, pro tamanho da cidade, né? Eu já notava ali um pouco de vazia, assim, ela nunca estava cheia. A igreja, geralmente, a percepção que eu tenho tido é que ela só vai estar cheia em época de congresso, e não é porque são novas pessoas ali, pessoas que ainda não conhecem Cristo, é porque eles convidam outras igrejas para participar daquele congresso ali. E virou uma grande fraternidade. Aí eu voltei aqui para São Paulo e comecei, vou procurar uma igreja aqui. Como eu falei, eu não sou muito fã da liturgia da Assembleia de Deus, mas aqui no meu bairro que eu moro, tem várias igrejas. Eu acredito que na avenida principal, não, sem exagero, deve ter umas 20 igrejas, e todas elas são nos moldes pentecostais, que eu acredito que ou vieram da Assembleia de Deus, ou algumas outras igrejas que saíram de alguma forma da Assembleia de Deus, né? Porque
como diz, nada se cria, tudo se copia. Se tem uma igreja ali que, tipo, você é o quê? Tipo, eu sou pentecostal. Ele não criou aquilo. Ele aprendeu, acredito eu, que, né, a origem é a Assembleia de Deus. Então, o cara saiu dali, levou alguns membros, criou uma outra igreja, né? Ele traz aqueles elementos, como, por exemplo, a vestimenta, falar em línguas, a forma de orar, de pregar, divisão de grupos, e adiciona alguns outros elementos que ele julga ali que, digamos, seriam interessantes de adicionar no culto, certo? Então, ali no meu bairro, só na avenida principal, eu acho que tem umas 20 igrejas nesses moldes, sem brincadeira nenhuma. Mas aí eu fui congregar na igreja de um grande amigo meu, né? Que eu chamo de Igreja Parede Preta. Ela é uma igreja. Nesses moldes aí, tem muitas igrejas batistas, né? E outras, por exemplo, como Bola de Neve, Lagoinha, que eu chamo da Igreja da Parede Preta porque o que eu coloco não é nem tanto a questão teológica delas, né? Se é neopentecostal, se não é, se é batista. É mais o estilo, a liturgia. Você tem a liturgia ali, um grupo de louvor, diferentemente das Assembleias de Deus, que tem vários grupos que eles ficam ali revezando, mas essas igrejas da Parede Preta, né? Você tem um grupo de louvor, que eles já tem uma quantidade X de louvores que eles vão tocar. Aí você tem ali uma ministração, você tem ali a ministração do dízimo, você tem ali os avisos e recados, e você tem ali a pregação principal, a bênção apostólica, despedida, e é isso. Mais ou menos, digamos, esse é o modus aí, né? Eu digo assim da Parede Preta porque a gente sabe que existem presbiterianas, pentecostais, neopentecostais, e tem os isentões, que eles falam que, eu sou de Jesus. Só que assim, não existe você simplesmente falar, não sou isso, não sou aquilo. Nos Estados Unidos tem um fenômeno que eles chamam não denominacional. Eles nem são pentecostais, nem neopentecostais. Eles dizem que são neutros, mas não existe neutralidade, porque, como eu falei, nada se cria, tudo se copia. Eles não inventaram aquilo. Eu não concordo com isso, não é aquilo. Ou seja, você crê no livre-arbítrio ou não crê no livre-arbítrio. Não existe um meio termo. Entende? Então, o fato deles não serem não denominacionais já é uma denominação, né? Porque você tem elementos ali que distinguem dos outros grupos e você pega várias e começa a analisar, você vê similaridades. Liturgia, crenças, como eu falei. Ou você acredita no livre-arbítrio ou não acredita. Não tem um meio termo. Então, se você acredita no livre-arbítrio, né? Você seria, digamos, um arminiano, você não crê no livre-arbítrio. Obviamente, os calvinistas têm uma definição diferente. Eu sou calvinista, né? Os calvinistas têm uma definição diferente sobre livre-arbítrio, mas esse não é o tema desse vídeo aqui. Né? Mas só para dizer que não tem um isentão. Você não é isentão. Você está encaixado em alguma categoria. E eu estou falando aqui só para efeito de didático do vídeo, falar aqui as igrejas da Parede Preta. Então, eu estava gostando dessa igreja, porém eles mudaram, foram para crescendo bastante, foram para um outro tempo, muito maior, e eles mudaram o horário do culto para parte da manhã. Eles, acho que dobraram o número de cadeiras, né, e fizeram culto pela manhã, e eu comecei a prestar atenção, falei, opa, eu visitei algumas Assembleias de Deus e outras pentecostais, e eu via um número decrescente de membros. Você via que aqueles membros, você percebia que eram pessoas que já estavam ali há muito tempo na igreja, né? Falta de jovens. Eu vi ali no bairro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, né? E tipo, fui no culto. Eu julgo que é uma igreja que cabia umas 400 pessoas, mas ali tinha no máximo 100 pessoas. E eu olhava assim, não via nenhum jovem ou uma jovem, né? Porque sou um cristão solteiro, né? Cristão, como diz a Bíblia, né? Não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea, enfim. Então, eu estou aqui na busca de uma varoa, digamos assim. Então, como que eu vou para a igreja que não tem nenhuma uma, uma, uma mulher ali com que eu possa, sei lá, enfim, conhecer, me relacionar? Enfim, então eu acho que esse é um ponto também dessas igrejas, não é a realidade de todas, tá? Que é a sem juventude, não há moças, não há jovens, então digamos ali a pessoa se converteu. Vou na igreja, chega ali, aí começa aquele negócio, tem que casar, enfim, pô, mas não tem jovem aqui, não tem uma comunidade ali para eu me conectar, sabe? Aí você vai numa dessas igrejas Parede Preta, os caras têm célula, tem vários jovens, então o apelo é muito maior para você ir para dessas igrejas.
Então eu comecei a observar as Assembleias de Deus, né, os cultos de domingo, por exemplo, bem vazios. E por outro lado, eu vejo uma igreja que está crescendo, mudando o templo, né? O templo dessa igreja que eles estavam, eu acho que era capacidade para 150 pessoas, e eles iam para 400 pessoas sentadas. E para esse templo aqui, esse prédio, né, já estava vindo uma outra igreja que já era menor e estava crescendo e nesse molde parede preta, certo? Então você vê essas igrejas vêm crescendo, a bola de neve, se eu não me engano, o pastor disse que eles tinham mais de 520 templos espalhados pelo mundo, né? E você vê que as igrejas estão crescendo, plantando novas igrejas e tem uma juventude muito forte. E por outro lado eu vi as Assembleias de Deus ali é, decaindo, digamos assim, né? Eu vejo, por exemplo, na igreja que eu me batizei, as vezes que eu vi ela lotada eram nos congressos, né? Que é uma característica marcante das Assembleias de Deus, a questão de congresso, mas ela estava lotada, não era de pessoas ali em busca da conversão. O que, que eles faziam? E eu ouvi isso da boca do pastor, né, numa reunião, ele falando uma vez assim, se você convidasse um amigo, sua esposa, uma amiga também, a gente não precisaria convidar tantos grupos de outras igrejas. Ou seja, ali ele deixou claro que é uma estratégia para encher a igreja. Não era de pessoas buscando ali Jesus para se converter. Era simplesmente pessoas de outras igrejas que vinham. E em troca, o que, que ele falava? Ele dava uma oportunidade para a pessoa cantar. E ficava aquele culto muito extenso. Então, você vê aquela igreja cheia de gente, pô, que tá tendo um avivamento. Mas não é avivamento. São pessoas ali que estão vindo de outra igreja. O que que acontece? Aquela pessoa que veio daquela igreja foi naquele congresso, depois ela vai convidar essa igreja para ir para aquela, vai virando aquele ciclo, mas no dia a dia você vê que não é tão cheio assim, e nessas outras igrejas você vê que não tem congresso, né? Essas igrejas, por exemplo, as igrejas batistas, as neopentecostais, não tem essa cultura de congresso, até porque não tem esses grupos para você estar enchendo. Então, tem igrejas que ela tá cheia ali, é o normal dela. Essa igreja que eu tava frequentando mudou para amanhã e para mim não dá para ir no culto da manhã. Todo domingo que eu ia, tinha pessoas que ficavam em pé lá. E nas assembleias que eu fui visitar, sobrava cadeira. Certo? E então, a análise que eu faço é o seguinte: eu acredito sim que as Assembleias de Deus elas estão perdendo a relevância que elas tiveram antes. Eu não sei especificar o porquê. Eu tenho algumas suspeitas, né? Por exemplo, como eu falei, eu particularmente não gosto da liturgia. Essa liturgia participativa de vários grupos toma muito tempo. Mas aí já é opinião minha também. A questão dos jovens, né? Não tem tanto apelo para o jovem ficar ali na igreja, correto? Então, o jovem ali solteiro que está buscando uma pessoa, ele não tem muito incentivo para ficar ali. Então, eu acho que perdeu-se um pouco esse senso de comunidade, porque a igreja ela é uma comunidade. Obviamente, eu já congreguei numa igreja muito grande, 5 mil membros, então tem pessoas ali que elas só querem ali para consumir, não querem interagir, vão embora, mas as pessoas que querem, elas, elas vão para células e a Assembleia de Deus, eles têm uma resistência a essa questão de células, né? Eles não gostam dessa ideia de célula, então, para mim, a célula, você pode até nem usar a célula, na igreja que eu congreguei, eles não gostavam desse termo célula, eles adotaram, até porque isso tem uma conotação um pouco negativa de movimentos como G12, enfim, eles usavam o termo pequenos grupos e acho que era muito legal mesmo que realmente quando eu cheguei, fiquei um pouco desconectado, muita gente, ninguém nem olhava na sua cara, mas quando eu descobri os pequenos grupos, eu acabei encontrando ali uma comunidade e é isso que eu acho que isso é o que representa o corpo de Cristo em si, não é só você ir pro culto ali, entendeu? Você tem que estar em comunidade. Talvez usos e costumes também pode ser um fator, né? Sei que algumas têm mudado, mas a maioria das pentecostais ainda tem essa ideia de, por exemplo, você se vestir terno, gravata, as mulheres de saias, né? Obviamente, não estou falando aqui que devam mudar, como eu não concordava com algumas coisas que eu vi ali, quem era eu para mudar, né? Eu simplesmente saí, encontrei uma igreja ali que eu acreditava que, dentro do que eu conhecia e que eu conheço hoje, né?
me agradava, não fugia muito do normal, não tinha tanto julgo, né? Ah, não pode ter barba, você tem que vir terno, tem aquela pressão. Pra você ter ideia, quando eu era cooperador, o pastor uma vez falou, meio que, ah, tipo, dando indireta, né? Porque a barba não estava bem feita, sabe? Pra vir com a camisa sempre limpinha, sempre de gravata, enfim, era um jogo que eu não queria, entendeu? Então, não tinha esse jogo nessa igreja que eu ia, tinha bastante jovens, sabe? Era aquela coisa mais relax, um louvor envolvente, algo mais organizado. Então é isso. A minha análise é essa. Eu acredito que ah, não só a minha percepção, mas com algumas pessoas que eu já falei, irmãos que já foram da Assembleia de Deus, saíram e também tem uma percepção similar, né, dessa, e eu acredito que a Assembleia de Deus ela vai perder bastante da sua relevância e da sua pegada que já teve antes, né? Muitas pessoas vão sair, vão para essas igrejas mais modernas, digamos assim, né? E é isso, se eles não conseguirem reter esses jovens, obviamente não é algo fácil, né? Principalmente para os mais antigos, né? Os irmãos aí com 70, 80 anos que vieram daquela época que tinha culto todo santo dia. Hoje ainda tem bastante culto, eu acho. Não, a gente não vê, mas aí já é outra questão, né? A gente não vê na Bíblia dizendo quais são os dias de culto que você tem que ir, né? Mas tem uns aí que tem 3, 4 cultos por semana, né? Mas antigamente era todo dia, porque Jesus ia voltar, então é melhor você estar na igreja, enfim. Mas, então o que eu quero dizer é que tipo, é difícil você fazer essa mudança para eles, né? Sair desse tradicionalismo e adotar esses modernismos. Imagina, você, sei lá, Assembleia de Deus, Ministério tal, e quando você entra, tá lá a parede preta, grupo de louvorzão lá, luz apagada, não tem grupo de jovem, não tem isso, né? É difícil de imaginar. Mas, pelo que eu tô vendo, a tendência é ir definhando cada vez mais. Essas igrejas mais modernas irem crescendo e a Assembleia de Deus acabar perdendo a sua hegemonia, digamos assim, algo que ela já teve no passado que era muito relevante. Então é isso. Concorde ou não concorde, deixe seu comentário, aperte no botão gostei e se inscreva no canal que eu vou colocar mais vídeos. Toda semana eu vou subir um vídeo novo, 3 vídeos aí por semana, temas diversos. E é isso, tchau.